Bom dia. Fazer o Evangelho é um prazer, porque acho que não tem muita explicação não, porque não dá para explicar. Fazer o Evangelho é um prazer, aonde olhar para o Evangelho, cada vez que a gente lê, como qualquer livro, né? Você lê um livro hoje, daqui a algum tempo você vai ler, você interpreta de uma outra forma. Então, é um prazer quando eu abro aquelas páginas e cada vez que eu olho, algo me surpreende. E esse elemento de eu me surpreender é que eu acho algo fantástico. É porque todos nós vivemos dores, vivemos dificuldades. Ela começou com a leitura do bem e mal sofrer. Ora, nós nascemos e quando nossa mãe nos coloca ao mundo, nos traz ao mundo, é como se ela nos preparasse para sermos reis. Reis no sentido de termos tudo de bom, tudo aos nossos pés. Então, nós somos o seu príncipezinho. Então, nós somos educados como se nós fôssemos ter tudo de maravilhoso. Nós fôssemos ter os melhores irmãos, os melhores pais, os melhores companheiros, a melhor profissão, os melhores amigos. Tudo seria o melhor. Contudo, quando nós começamos a caminhar e a despertar a consciência do nosso ser, esse espírito imortal, nós começamos a perceber que não é assim. Não é assim. Porque o mundo não se molda a cada um de nós. O mundo é o mundo. É nossa escola de aprendizado. E ele tem muito a nos oferecer. E verdadeiramente é maravilhoso. Porque ele é uma possibilidade de aprendizado. E isso fica claro quando você faz isso. Ponha o Evangelho, abre e lê de novo. E alguma outra coisa desperta em você. Porque esse é o elemento mágico que diz que você é um ser em constante transformação. Por mais que você não queira admitir isso. A transformação que ocorre em você é o que faz com que aquilo que você viu ontem, ao ver hoje, tenha a partir daí uma visão diferenciada. Essa transformação é a maravilha da vida. É a maravilha do viver. Porque esse capítulo vai nos levar àquela reflexão. A felicidade é deste mundo. A felicidade é desse mundo com tantas dores, aonde eu não vou encontrar aquilo que aquela pessoa maravilhosa que me permitiu estar vivendo hoje, que me trouxe a vida, mesmo que hipoteticamente ela tivesse me abandonado, me largado, me maltratado, ela me deixou vir à vida, porque muitos não têm esse prazer. Porque verdadeiramente é um prazer você ter o esplendor de perceber que você é um ser fadado à autossuperação. Fadado ao amanhã ser mais do que o que foi ontem. Isto é uma maravilha. E seja qual fosse a condição na qual minha genitora me permitisse então fazer essa trajetória encarnatória, eu estaria aqui a agradecê-la. Ela o fez com toda glória e com todo amor. Mas quando falo assim, porque por vezes a primeira provação que temos ao retornar à vida física é passar pelo dissabor daquela que nos traz a vida e pela ignorância, assim como nós, está amarrada a ser o nosso primeiro exemplo do sofrer. Mas nos deixou viver.
Porque quantas declinam disso e retiram do seu ventre a vida. A vida que está nascendo, que está brotando para a nova experiência. E não é simples, não é fácil. Porque se fosse simples e fácil, o aborto não estaria pairando dentro de nossa sociedade, dentro dos nossos lares, nas casas de nossos amigos e vizinhos, aonde a eliminação de uma vida se transforma em algo equivocadamente dito, porque não é o que a própria ciência traz, planejamento familiar. Esse não cabe mais. Retira-o. E por que eu falar disso ao falar de bem-aventurados os aflitos? Lá no Evangelho, tem um momento que Moisés vê a sarça ardente. Ali, a imagem, o contato com Deus. Aonde ele olha para aquilo e vê. Mas eu tenho uma dificuldade, literalmente, uma grande dificuldade, em imaginar um Deus que não pode ser tocado por mim. Imaginar um Deus extremamente poderoso que independe de mim. Imaginar um Deus que constrói e faz a tudo e eu sou apenas uma partícula en passant. Eu não consigo imaginar esse Deus. E aí então, quando eu vou olhar para essa beleza que é a criação da vida, aí eu encontro Deus. É algo palpável para mim. Ver como de 2 gametas um ser inteiro e complexo como nós somos se forma enquanto presença no corpo físico. Não tem como olhar para isso e não sentir nisso a presença de Deus. Agora, não é aquele Deus que está apenas a correr, a ceder a favores para mim. Porque eu não sou uma partícula qualquer. Não. Eu sou único e singular para Ele. Mas assim como eu sou, todos nós somos. Assim como eu sou, todas as coisas criadas o são. Independente de venerá-lo ou não. Porque os animais não o veneram e Ele os ama do mesmo jeito. É porque isso é inerente. Aí então eu consigo acreditar nesse Deus. E é preciso para mim acreditar nesse Deus, aonde eu consigo ver Ele materializado e perceber então que quantas dificuldades existiram até que essa estrutura que a gente veste hoje seja assim. E aí então dá para mim perceber que se essa é a trajetória da vida, eu sou um ser singular. Mas esse ser singular faz parte de uma construção que respeita, corresponde a leis que se encadeiam às leis naturais da vida. Então me faz olhar para a minha vida e ao ver as dificuldades, as pedras no caminho, buscar entender se com todas as dificuldades e pedras no caminho que ocorreram, para que esse corpo fosse o que é hoje e ele assim alcançou, as minhas dificuldades são pequenas. Quando nós olhamos o que foi a história evolutiva do ser. Então, me faz ter uma crença perene. E essa crença é necessária. Porque quando o capítulo começa falando de bem e mal sofrer, é preciso que a gente olhe e olhe para as nossas dores. Porque a dor não é um elemento que pode ser retirado, eliminado da vida, não no estágio em que nós estamos. Tem uma doença física onde o indivíduo não sente dor. Mas sabe qual é a dificuldade? Ele vive se mutilando. Porque é a dor que faz com que, quando eu estou muito tempo deitado de um lado, desperte e vire para o outro lado. A dor, ela mostra, ela serve como um alerta de que algo precisa ser modificado. Ela não modifica nada. Por isso, se impor o sofrimento, não muda nada. Não é se impor o sofrimento que faz uma transformação. Então, bem sofrer
é se impor o sofrimento e estar alegre e satisfeito por isso. Como ficar se chicoteando, se espancando, ou vivendo aquela condição nefasta, porque ali eu vou me transformar. Não. A dor não transforma nada. O que transforma é o que você faz a partir dela. E lógico, todos nós temos as nossas dores. E aí então, quando ele fala de bem e mal sofrer, ele vai falar de uma coisa fantástica, que é a prece. A prece. Porque como fazer contato com o sagrado? Como fazer contato com essa energia que me prova a cada dia, dentro do meu ser, que eu sou capaz de superar aquilo pelo que eu estou passando? Como fazer esse contato? Porque às vezes a tribulação é tão grande que você não consegue paz de espírito para pensar. A prece, ela vai assumir esse papel e esse lugar. Aí alguns vão dizer assim, mas a prece lida como se fosse decorada, não tem efeito nenhum. O que é prece? Prece não é um conjunto de palavras. Não é isso. Prece é o seu sentimento vivo. Quando você verdadeiramente coloca o seu sentimento vivo, clamando a este Deus, você desperta. Não que o seu problema, a sua questão desapareça. Mas quando você, do fundo da alma, entra em contato com esse Deus, a sua dor ganha um novo significado. Porque esse Deus, essa energia maravilhosa, lhe faz despertar para o verdadeiro sentido da vida, que é a autossuperação. E quando então você está em contato com isso, você vai entender que a oração é o seu estado de espírito. Então você pode estar repetindo não sei quantas vezes aquelas palavras ou não. O que importa é o estado de espírito que vai no seu coração. Quanto mais fidedigno você é quanto a isso, mais isso se torna verdadeiro. Agora, por vezes, a dor é tamanha. Que é por isso que eu estou trazendo a ideia daqueles que às vezes apontam uma oração repetida várias vezes como seria um efeito, porque estão ainda mais uma vez criticando a forma, mas prendendo-se a ela. É a dor de uma mãe que perde um filho. Em idade ainda tenra. Ou um filho que perde a mãe, que veio indo embora, aquela que amava. E por mais que a gente acredite, a dor da falta nos assola. Não é o não saber que aquele espírito continua, mas a falta da presença dele ali, junto a mim. Essa é uma dor enorme. E que cada um de nós é chamado a algum momento a lidar com ela. E é esse momento onde eu acho que a prece, ela é extremamente valorosa. A prece que você faz aqui de dentro. Porque a prece que você faz aqui de dentro, ela é como se fosse uma tocha que era pequenininha, mas que toca uma fogueira enorme e faz com que aquele ponto de luz se torne algo extremamente resplandecente. Então, quando você faz isso, isso transforma, isso modifica. Isso modifica a ponto de fazer com que aquela que amamentou e viu partir possa compreender. Aquele que foi amamentado e viu partir possa compreender. É a partir daí lidar com a realidade a qual a vida nos chama, que é literalmente a realidade do Espírito. A realidade do Espírito é o chamado que a vida traz a cada um de nós. Aonde nós possamos então agora olhar para esse Deus. Porque se cremos nele e perguntar, se eu não seria capaz de dar ao meu filho pedra quando ele me pede pão, porque o Deus, que é criador de tudo, me daria pedra quando eu estou pedindo pão. Então, em verdade, as pedras que eu acho que estão me atirando no lugar do pão que eu peço, são apenas sinal da ignorância que reside em meu coração.
E transformar a ignorância em luz só é possível através do amor. E é esta lei do amor, essa lei magnânime e perpétua, ela pede a cada um de nós que possamos sair da condição cômoda de ser aquele príncipezinho nascido que esperava um mundo repleto de coisas para si, para se transformar naquele rei que transformou o mundo. Se transformar em um mensageiro do Cristo, em um mensageiro de Jesus, que mostrou com a sua caminhada o que é que nós precisávamos fazer. Mostrou verdadeiramente o que é ser rei, que é ser capaz de acolher o coração do outro. Então nós possamos sair desse pedido um quanto tanto enevoado para materializarmos esse chamado dentro de nossos corações. Porque enquanto não materializarmos esse chamado dentro de nossos corações, esse mundo será apenas um palco de provas e aflições. Mas esse mundo não é apenas isso, porque a felicidade, ela é possível. Agora nós precisamos perceber aonde ela se encontra, como ela se transcreve, para então podermos verdadeiramente dizer que a felicidade é desse mundo, porque o Espírito vive sempre. E a felicidade é do mundo do Espírito, o mundo que ele constrói dentro de si mesmo. Então, para nós podermos fazer isso, nós vamos precisar aprender a lidar com as nossas dificuldades. E aí, então, nesse capítulo é algo interessante que ele aparece lá no fundo, é algo com que nós lidamos hoje com o avanço da ciência, vale a pena prolongar a vida de alguém em sofrimento? Não vale a pena prolongar a vida de alguém em sofrimento? E veja, porque hoje a gente cresce, nasce, envelhece, às vezes padece na UTI, depois parte. E aí vai haver partidários, desliga a máquina, não desliga a máquina. Desliga a máquina, não desliga a máquina. Como se vida fosse uma moeda de troca comum. Aquele indivíduo que está ali naquele momento, passando pela sua dificuldade, já não é mais apenas aquele ser deitado no leito. Mas esse indivíduo é um indivíduo maior. Esse indivíduo é a família inteira. Aonde às vezes aqueles minutos, aqueles dias, servem para que possa se amenizar as feridas da partida e da despedida. E aí então, não é mais a resposta, como se estivéssemos olhando apenas o corpo físico, se vale a pena ou não investir nele. Mas é um chamado para que olhemos a família como um indivíduo. Uma célula única, que é a célula da nossa sociedade. Porque se as famílias se olhassem dessa forma, vendo deste jeito, seriam famílias melhores e teríamos sociedades melhores. E teríamos menos aflição. A vida é vida por ser vida, porque o espírito continua, independente da presença do corpo físico. Então, o que se precisa olhar nesse momento é todo esse contexto que envolve a todos os ali presentes. Porque às vezes, aquela velhinha, ou o contrário, meu sogro, aos 96 anos, tem agora 8 meses, estava a falecer lentamente de velhice. Teve infecção respiratória, foi para a UTI, voltou, e aí as filhas disseram, olha, não adianta mais, está investindo com tanta coisa, é o momento dele, está só sofrendo. E aí foi apagando aquela chama e terminando. 96 anos, ele construiu toda uma história de vida até chegar a esse ponto. Houve nessa interação o sentimento de todos, da mulher que ainda é viva, de todos os filhos. Houve naquele momento, olhando para ele, e a pessoa magnífica que ele foi. Porque foi uma pessoa e tanto. E naquele momento, pôde-se fazer com ele algo que às vezes a gente não consegue. Estar com ele no quarto, no momento de partida. Em vez de deixar nas mãos de alguém frio, que está ali tecnicamente ligando e apertando botões. Ele pôde partir, tendo ao seu lado uma mão companheira e amiga, que caminhou com ele durante boa parte da existência, pois era sua parceira, e teve os seus filhos. Ou seja, partiu em um momento de luz, acolhido pelos outros. Isso é o que nós precisamos olhar. O quanto de nós estamos colocando enquanto espíritos verdadeiramente na relação que construímos com o outro. Não é um sim ou não,
de ligar ou desligar botões. A partir daí, a vida ganha um sentido, ganha. Porque aquilo que era uma coisa, ganha um outro colorido, uma outra forma. Ou seja, aqueles que ali principiaram estavam com ele, viram ali o exemplo do que é o ciclo de início e término da vida, com respeito e dignidade. 7 meses depois, um rapaz de 38 anos, que assistiu ali a ele, descobre, um mês após o seu sepultamento, um tumor na coluna. Com esse tumor na coluna, extremamente agressivo, 7 meses depois eu voltei ao Ceará, porque minha mulher é de lá, e no dia que eu voltei, antecedeu ao falecimento dele, e eu fui lá vê-lo. 38 anos, 2 filhos, e a mulher junto dele. E aí, meu cunhado, Fernando, vamos lá. Eu queria também ir lá, porque eu conhecia, não tinha tanta intimidade, mas fui lá vê-lo. Me aproximei desse senhor. E eu vou contar para vocês, porque eu acho que assim, como eu disse a vocês, eu tenho dificuldade de ver Deus, a não ser quando eu materializo. Materializo, ou seja, eu vejo Ele expresso naquilo que Ele criou. E aí, então, eu falei de que nós precisamos perceber que existe o Espírito. Eu preciso materializar isso. Quando eu cheguei, que entrei no quarto, todos estavam chorando, e eu me aproximei dele, eu senti a presença do avô dele. Ele, entorpecido naquele quadro ainda, e aí ele tomou a mão do neto, e ele disse o seguinte, morrendo aos 38 anos, ele disse o seguinte, poucos espíritos têm esse quilate para assumir a tarefa de reencarnar, para poder auxiliar a trajetória de outro espírito, um dos filhos. Ele, no seu leito de sofrimento, preocupado com um dos filhos, veio e encarnou para ensinar aquela criança, já é um adolescente, que a vida pode ser feita de forma diferente. Ele veio ensinar com a vida dele que a vida poderia caminhar diferente. Ele deu à sua existência de alguns anos um significado de aprendizado. E aí ele diz, só um espírito iluminado para que vir com esta tarefa, querendo doar-lhe e ensinar-lhe o caminho do bem. E ele agora parte, mas parte satisfeito, porque cumpriu a sua tarefa. E olhando para a esposa dele, disse, muitos trazem para si mulheres para desfilar na rua. Poucos sabem escolher para si companheiros para dar prosseguimento a uma proposta de vida. E foi o que ele fez. Ele escolheu uma mulher para continuar aquilo que ele trouxe, que era o auxílio àquele espírito que voltava à experiência terrena. Então ela, daí em diante, continuar a tarefa que ele veio, que ele trouxe e que ele deixou. Para mim isso foi sentir o espírito, porque era uma história viva, era a história dele. E aí na hora, ela olha com aquele olhar tão tocado e diz obrigado. Eu disse, olhe, agradeça a vida. Porque aí nós começamos a entender que nós viemos todos nós para aprender e para ajudar o outro a aprender. Cada um com a trajetória. E por que 38 anos? Cumpriu-se aquilo ao que ele estava programado. Mas ele partiu, Fernando. Partiu. Porque a continuidade disso já não lhe era mais necessária. E a contribuição que ele deveria dar, ali estava fechada no ciclo que terminou. Aí eu comentei com alguém isso, porque para mim foi muito forte, ele fez assim, mas Fernando, ele não foi sempre essa pessoa boazinha, não. No início a coisa era meio enrolada. Aí eu olhei para ele, e mais uma vez, o velhinho apareceu. E aí eu transmiti para ele o que ele me disse. Meu filho,
Não se ensina na vida chegando cheio de lauréis, cheio de flores. Não. Se ensina na vida como Cristo fez, vindo, caminhando e sofrendo mostrando que somos capazes de superar o sofrimento, encontrando na vida um sentido e um significado que transcende essa experiência de poucos anos. Então ele veio, passou por dificuldades, superou, é um homem de bem, e assim mostrou à filha que é possível que, assim como ele fez, ela o faça. Se ele tivesse vindo e tido uma vida encantada, como ele ia estar ensinando? Porque na hora que nós estamos na nossa dor, que o outro diz o quê? Calma, isso passa. Passa porque não é em você. Se você tivesse aqui, você não estaria me dizendo isso. Mas veja a altivez desse espírito. Ele encarnou e viveu e transformou, mostrando a ela que é possível. Então siga os passos que você conseguirá superar o que ainda reside de ignorância dentro de você. Isso é a finalidade de dar um sentido, de dar um significado. É o sentido do bem sofrer, porque ele passou pelas dificuldades, passou por tudo aquilo, mas tudo aquilo que ele passava levava ele cada vez mais a despertar a luz que havia dentro dele. Dar um significado diferente e expandir essa luz ao ponto de fazer a trajetória de 7 meses de despedida de vida e você não vê-lo em nenhum momento desesperado. Em nenhum momento desesperado. Sabia da evolução da doença porque tinha tido outro familiar com um quadro de câncer similar. Mas ele, tranquilo. Não era espírita, não era católico. Porque não faz diferença o rótulo da religião. Mas ele se percebia espírito. Ele se percebia esse ser imortal. E ele percebia o seu compromisso. Aonde o quê? Quando você entra em desequilíbrio, você desequilibra tudo que está ao seu lado. Veja que mesmo em 7 meses de partida, ele irradia para a família a serenidade e a paz que seria necessária para eles tocarem a vida daí para diante. Isso é o compromisso da vida. Isso é o verdadeiro silício, aonde você faz do seu sofrer um exemplo e um estímulo para autossuperação e transformação do outro. Fazendo com que, então, esse sentido da vida enquanto espírito, você perceba que ser espírito não é ser um espectro, é ser verdadeiramente esse centro, como se fosse o nosso sol. Porque ele, nesse momento de partida, foi o sol para aquela família, para os amigos, para todos que estavam por perto. Porque foi alguém partindo, mas mantendo o equilíbrio dentro de si mesmo. Chorava de vez em quando. Passava pelas suas dificuldades, respirava fundo e ia adiante. Porque na realidade, ser evoluído não é receber tudo de mão beijada. É aprender a lidar com o que a vida coloca em suas mãos, fazendo disso elemento de luz. Por quê? Porque o espírito, ele vai estar presente nesse corpo físico. Nós estamos aqui. Esse corpo físico vai envelhecer. Essa luz do espírito aí continua. E o que é que nós somos chamados, então? A prestar atenção e perceber isso. Porque quantos hoje são velhos, velhos no corpo físico, mas aqui são jovens. Quantos são jovens, mas aqui são aqueles maracujamucho que já não dá para mais nada. Que você espreme e não sai nada lá de dentro. A idade, enquanto elemento que congela o indivíduo nas suas possibilidades, eu acho que está bem exemplificada com uma das conversas de Chico. Chico bem velhinho, estava na hora lá da mediúnica dele, e aí perguntaram, Chico, você vai? Ele disse, meu corpo eu não sei se vai não, mas eu vou. O maracujazinho músico que deu assim o máximo que podia dar, ficou lá. Mas ele é um compromisso da alma. Que luz é essa que eu estou mostrando? Da menina jovem e do velho sentado. É simples. Não adianta nós ficarmos esperando algo que caia do céu.
essa luz, vamos materializar ela. Qual é o seu compromisso com esse Deus que você crê? Qual é o seu compromisso para com a vida? Qual é o seu compromisso frente às aflições que o mundo coloca no seu dia a dia? Qual é o seu compromisso? Essa é a luz que a gente precisa materializar para que nós possamos, então, perceber e entender o significado de ser espírito. Para que a gente possa, então, ir além. E aí muda. Com certeza nossos entes partiram. Filhos daqui, de quem aqui está. Pais de quem aqui está. Percebam o seguinte, que quando seus corações se enchem de amor, a presença deles é um fato, porque eles estão próximos de vocês. Porque cada vez que você irradia amor, assim como aquele senhor irradiou aquela paz, aquela harmonia para que os seus lidessem com as suas dificuldades, os seus estejam onde estiverem, em locais iluminados, porque já são mais evoluídos, em locais tenebrosos, porque ainda são mais ignorantes. A luz que se acende em teu coração o toca, porque para a luz do amor não existe distâncias. E se não existe distância, você agora poderá compreender que chora a ausência física que não tem mais, mas eleva a ele aquilo que irá tocá-lo sempre. É o amor que vai no seu coração. É lembrar-se dos bons momentos e pensar neles dessa forma. É pensar na vida como esse contínuo e dizer a ele, meu querido, minha querida, a vida continua e lá na frente iremos nos encontrar de novo. Eu estou agora buscando reconhecer a ignorância que reside no meu ser e que faz com que eu ainda tropece a cada dia. E tropeçando, alguém me aponta, eu vejo e sinto desperto e transformo o tropeço em mais uma alavancada para superar a ignorância do meu ser. Desta mesma forma, eu desejo a você. Porque não estás com a minha presença, mas junto de você há outros espíritos que fazem parte da nossa família espiritual, que já estávamos reunidos antes dessa experiência encarnatória. Coloque-se nos braços deles. Deixe-se ser envolvido por essa luz dos nossos amigos espirituais que nos querem bem. E se fortaleça para que você se erga e possamos nos encontrar em condições melhores. A eu daqui sair e desencarnar. Veja que quando você faz assim, aquela distância incomensurável se estreita. Porque você está construindo com ele o laço de amor que por vezes não foi possível você construir na vida física. Na vida de interação, enquanto ambos poderiam se enxergar materialmente. Mas quem vive é o espírito. Você dorme a cada dia e desdobra. Seu espírito plana, viaja pelo ar. Então, quando o seu coração assim está iluminado, aquilo que não foi vivido ou resolvido ontem, é passível de ser vivido e resolvido hoje. Porque teu espírito, através da sintonia do amor, encontra-se com aquele que foi, abraça-o, fala-lhe da sua experiência. Porque ele vê a sua experiência. Ele olha que você não está apenas emanando amor para ele, você está emanando amor na sua vida. Ele olha para você e vê você se superando. E aí ele faz igual a esta menina que eu espero que tenha aprendido com o pai. Superar-se é possível. É plenamente possível quando se quer de dentro do coração, quando se quer do fundo da alma fazer diferença. E quando estamos nos superando no contato com o amor, não existe distâncias. A distância, ela se diminui. E aí então percebemos que é o nosso estado mental, o nosso estado psíquico, que vai criar um mundo de dor, de aflição ou de felicidade. Porque veja, como ele não está feliz. Porque ele está lhe vendo agora e viu que você mudou. Ele está feliz. Porque ele olha agora para você e vê que algo em você
se transformou em felicidade. A felicidade é quando você olha que o outro superou aquilo que para ele era dificuldade. Felicidade é desse mundo. A felicidade se constrói no reconhecimento da autossuperação, no reconhecimento da superação do outro, não na cobrança, mas no reconhecimento. Quando você olha para o outro e reconhece que ele foi além. Ele está indo cada vez mais além. E quantas vezes você olha e ele não está indo para lugar nenhum? Aquele não tem jeito? Não. Ora por ele. Ora por ele, porque com certeza muitos estão orando por ti. Porque querem que você seja esse ser capaz de fazer com que essa luz transforme sofrimentos e aflições em luz, em equilíbrio, em paz, em amor, para que esse mundo deixe de ser um mundo de provas e expiações. Para que esse mundo passe a ter um significado mais amplo, porque você está vivendo esse significado na sua vida. Aonde, frente às dificuldades, você vai superando elas, fazendo cada uma delas de degrau para a escada seguinte. E você possa, então, dessa forma, perceber o espírito que você é. E percebendo o espírito, entrar em contato com as suas questões. E a partir daí, você poder vislumbrar um significado diferente. Por quê? Na nossa experiência encarnatória, o primeiro elemento de comuna que somos convocados é a família. E às vezes nós deixamos nos levar pela melancolia. Porque a gente olha para a família e ela não é exatamente aquilo que a gente queria. Não é verdadeiramente aquilo que a gente quer. Você quer uma coisa, o outro quer outra, você espera uma coisa, o outro faz outra. E aí então a dor assola a alma. E às vezes é tão triste você ver um filho seguindo um caminho desastroso. É tão triste você ver a pessoa que você ama em um descaminho. Iludiu-se com alguma coisa e está correndo atrás. Às vezes você achando que está perdendo a própria vida. Nesse momento é preciso, então, que você reforce esse olhar. Verdadeiramente, a experiência é do espírito. Não se deixe levar pela melancolia, que lhe retira as energias e lhe retira as forças. Por quê? Porque ela não lhe leva a lugar nenhum. Ela apenas faz com que você fique inerte. Você pare o seu processo de evolução, porque evoluir é impossível, mas com que você fique ali congelado naquele momento, naquela dor, que é o que acontece com os espíritos desencarnados, que obsidiam alguns de nós, congelados no tempo de um passado que foi, deixando de viver o presente de uma vida que está se construindo agora. Então, como mudar isso? Se veja dentro desse papel. Não queira viver a vida do seu filho, do seu parceiro, porque a vida dele só cabe a ele. O espírito é livre em seu arbítrio. Cabe a você conversar, orientar. Não é impor nem obrigar. Conversar, orientar, explicar, buscar compartilhar. E esse ambiente ajuda na educação do outro, mas só ajuda na educação do outro se estiver ajudando na sua própria educação. Então você aí consegue perceber o seu papel de espírito, transcendendo a história do envolvimento familiar, entendendo o seu papel enquanto espírito e qual a sua função ali dentro. E vamos nos dar depois com mais um elemento, que eu botei um monte de moedinhas, são os bens materiais. Aí alguns dizem assim, mas bem material não interessa, não importa. Importa sim. Quem não gosta de ter uma boa casa? Quem não gosta de ter um meio de locomoção que lhe possibilite ir e vir com tranquilidade? Quem não gosta de vestir uma roupa que lhe sinta à vontade? Os bens materiais são necessários? São. Agora, eles não são imprescindíveis à frente dos valores, que é o que você leva consigo quando daqui se despede. Então é preciso ver, porque às vezes aquela mãe foi embora.
Foi embora, partiu o pai. E aí na família estão os irmãos brigando, porque fulaninha, que não cuidava, não estava nem aí, agora quer abocanhar uma boa parte da herança. Agora veja só, como a nossa ignorância é tamanha. Imagine agora, o contrário, troque de lugar. Você é sua mãe ou seu pai que está do outro lado, desencarnado. Olha para a sua família e vê o quê? Não é aquela luz inicial que vocês estavam envolvidos, não. Vê essa da disputa, da ganância, da guerra, de um querendo se fazer o juiz e o carrasco que vai punir o outro, deixando-se levar nas desagruras do quê? Do desejo material, de querer cobrar que o outro fosse o que não foi, em vez de respeitar que cada um vive na sua velocidade de despertar. Então, olhe-se e pergunte a você mesmo se não é a hora de você se libertar dessa aflição, libertando o seu ente querido da mesma aflição. Aquela mãe ou aquele pai que perdeu aquele filho e hoje olha para os que estão vivos em casa e só está a chorar. Olha para o outro, só se vê desanimada. Imagine que ele foi embora porque foi cumprir. Veio, aos 2 anos, foi atropelado. A mãe dando ré no carro. Ele passou atrás e foi embora. Aquela experiência tinha um significado para os dois. Mas ele não morreu. O que morreu foi o corpo físico. O espírito continua. Agora imagine aquele espírito. Se ele estiver lá, recebendo de você aquelas irradiações de desespero, de culpa, de dor, de querer encontrar alguém para punir, o que é que ele vai estar recebendo? É uma energia que o equilibra ou que o destrói? Então, é a isso que nós somos chamados. Ao estar lidando com a questão material, que é, o que eu estou falando de material é a presença física. E às vezes trata os demais, trata o companheiro de uma outra forma. Então busquemos interpretar essa experiência da aflição dentro de uma outra ótica. Busquemos interpretar dessa forma para que a gente possa dissolver tudo isso com o olhar do espírito. É aquele olhar que percebe que a vida, é essa grande teia. E sabe quem é o elemento primaz? Não é Chico, não é Bezerra, não é Jesus. O elemento primaz que vai fazer com que tudo isso possa ser transformado é você. A vida não muda se você não se dispor a mudar. Por isso Jesus veio e não estalou os dedos para que todos nós tivéssemos uma outra vida. Porque isso não é possível. Isso é fantasia. A mudança da vida só é possível quando você assume ela em suas mãos. Quando você entende que a grande rede da vida começa em você. E é esse o seu papel para, retornando essa parte do Evangelho, lendo de novo em casa, para ter esse prazer como eu tive, de ver um outro olhar, você possa ser esse elemento a emanar uma luz diferente. Aonde a gente possa fazer do aprendizado não algo para discurso, mas algo verdadeiro. Algo que a gente possa olhar no espelho, chorar a dor da perda de quem partiu. Colocar as lágrimas para fora, trazer os bons pensamentos e irradiar para ele que foi boas energias e bons pensamentos. E dizer para ele, eu estou construindo a minha trajetória e me melhorando, para que aí chegando possamos estar melhor. Façamos isso para que a gente possa olhar no espelho e ver os nossos conflitos familiares. Mas ao olhar no espelho, cada dia de manhã dizer, eu hoje estou a fazer mais um esforço para me melhorar. Porque a melhoria daquilo que eu estou vivendo, disso que está a me esperar, começa em mim. E aí então a gente possa fazer algo que é verdadeiro, transformar palavras em atitudes. Porque o Cristo não é um amontoado de palavras. São ações. O Cristo vivo para mim é isso. São ações. Atitudes. Porque ficar olhando aquelas palavras não leva a lugar nenhum para mim. E aí então, eu vou ler aqui porque ainda dá. O convite real a vocês é que a gente pudesse perceber a profundidade disso que está aqui. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor.
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais. Consolar que ser consolado. Compreender que ser compreendido. Amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, e vejo, é perdoando que se é perdoado, o núcleo da oração que o Mestre Jesus deixou para todos nós. E é morrendo que se vive para a vida eterna. O morrendo aí é quando nós ultrapassamos a fronteira do corpo físico, morrendo a visão limitada da vida apenas ao corpo físico. Despertamos para a vida eterna, que é a vida do Espírito. Tudo isso nos convida porque a felicidade é desse mundo. Porque a felicidade é do mundo do Espírito. Ele a constrói. Quando, em vez de revoltar-se, ele se supera e se alegra pelo que hoje ele é melhor do que o que foi ontem. E que dessa forma ele consegue despertar como uma borboleta. Que é algo que ronda aí pela internet, eu gostei para trazer, que era a lagartixa no casulo. Tentando sair, alguém vai lá e corta o casulo. Ela sai, só que não consegue voar. E aí o menino pergunta por quê, e o pai explica. Você, com toda a sua bondade, querendo livrá-la de suas dificuldades, você impediu agora de, através da passagem do caminho difícil do casulo, expandir a linfa até a ponta das asas e lhe propiciar o voo belo, logo que do casulo tivesse saído. E aí então, lembrando da borboleta, nós podemos lembrar que quando nós pedimos forças, a vida nos deu dificuldade para nos fazer forte. Quando nós pedimos sabedoria, a vida nos deu problemas para resolver. Quando nós pedimos prosperidade, a vida nos deu cérebro e músculos para trabalhar. Quando nós pedimos coragem, a vida nos deu obstáculos para superar. Quando nós pedimos amor, a vida nos deu pessoas com problemas para ajudar. Quando nós pedimos favores, a vida nos deu oportunidade. Essa vida é a sua oportunidade. Porque Deus não está aqui para fazer favor a você. Deus é Deus da vida, de tudo. E não apenas para estar aqui a acessar os seus caprichos. Nós podemos não ter recebido nada do que pedimos, mas nós recebemos tudo de que nós precisávamos. E é esse olhar que transforma a mensagem do Cristo não em uma mensagem, mas um elemento vivo dentro de cada um de nós. Então, bem-aventurado os aflitos que fazem das suas aflições esse elemento de autossuperação.